Paulo, quanta honra tê-lo de volta, quanto tempo que eu não lhe vejo, que a gente não se encontra para bater um papo e tirar algumas dúvidas reais de obra. Estamos de volta aqui no quadro Estruturando Soluções. Na verdade, eu trouxe uma série de perguntas nesse intervalo de tempo que a gente passou sem se encontrar. Juntei aqui dezenas de dúvidas reais de obras que aconteceram nesse intervalo de tempo e eu trouxe aqui para o senhor me ajudar a esclarecer para o pessoal que nos acompanha aí. Ailana, que prazer revê-la. Há quanto tempo os seguidores, eles perguntavam, viu? Paulo, cadê aquele bate-papo com a Ailana, um bate-papo tão enriquecedor? E aí, finalmente, a gente conseguiu encaixar aí esse momento na agenda da professora Ailana. E estamos aqui de volta. Pois então, vamos começar aqui para algumas dúvidas reais de obra. Assim, só esclarecendo que essas perguntas são literalmente dúvidas que eu, enquanto arquiteta, me deparei e me deparo. Algumas eu até já descobri as respostas, mas eu tenho certeza aqui que as contribuições do professor Paulo vão enriquecer a todos que estiverem aqui nos assistindo. Professor Paulo, o cliente muitas vezes me pergunta, em especial quando é aquele projeto residencial que o vizinho construiu sem até o projeto arquitetônico. E às vezes o cliente, quando eu falo de todas as etapas e de tudo que ele vai precisar para a obra, ele me questiona se ele pode começar a obra só com o arquitetônico. Se o projeto estrutural realmente é essencial, e aí eu vou trazer uma escala de projeto que é uma residência duplex. Como eu responderia para esse cliente quando me pergunta se ele consegue construir só com um projeto arquitetônico? Tá, Ailana, olha só. Conseguir construir, ele até vai conseguir, né? Provavelmente ele tem ali uma equipe de mestre de obras, pedreiros ou até um construtor que não é engenheiro, principalmente não é engenheiro de estruturas, que já tem uma certa experiência e, sendo um duplex sem grandes ousadias, parede sobre parede, de repente ele até vai conseguir, embora não seja o ideal, por dois aspectos. Primeiro, pelo aspecto formal e legal. Ele tem que ter um responsável pelo projeto de estruturas. Lamentavelmente, a gente sabe que existem aí alguns profissionais que assinam uma RT, regularizando uma obra, um serviço, sem estar realmente participando efetivamente, o que não é legal, não é interessante. Não aconselho que ninguém faça isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, poxa, será se ele não está consumindo material de forma desnecessária? Às vezes ele está usando muito material em uma determinada região e deixando de utilizar onde seria necessário, porque o que ele conhece é de construção. Ele não tem o conhecimento na área de estruturas. Então ele não consegue visualizar exatamente os pontos de maior esforço, de menor esforço. E sem contar que, quando você sai do convencional, não é mais parede sobre parede, não é mais um vão tão pequeno assim. Às vezes o pessoal ligado mais aí à execução, construtores que têm experiência, eles tentam extrapolar o que eles já conhecem para uma situação um pouco mais ousada. E aí são inúmeros os casos que não funcionam bem. Então, o que é que eu digo, gente? Vale muito a pena, sim, independente do porte da obra, contratar um projetista de estruturas. Os benefícios serão muito maiores do que essa falsa sensação de economia na contratação. E o legal é que se a gente pudesse prever o fazer com e o fazer sem, no final da obra o fazer com sai muito mais barato e ainda tem a garantia da segurança, né? Exatamente, eu digo sempre isso. Olha, gente, serviços de arquitetura, de engenharia, a gente não consegue fazer uma comparação como a gente faz com produtos. Poxa, peraí, eu posso comprar um determinado veículo ou outro, eu posso fazer um test drive, eu posso avaliar qual o valor de mercado numa possível revenda, se eu não gostar, eu vendo, compro outro. Na hora de contratar um arquiteto e engenheiro, você não consegue fazer test drive. Então você tem que olhar o histórico do profissional, os resultados que esse profissional já trouxe para outros clientes, e aí você tem que confiar naquele serviço, contratar e realmente ter
essa certeza, baseada no histórico do profissional, que os resultados serão favoráveis. E, professor, ainda nessa linha do planejamento de um projeto e do planejamento de uma obra, sobre a sondagem, esse estudo de solo, na sua opinião, qual a obrigatoriedade e as vantagens desse serviço e dessa informação diante de uma obra ali que está sendo desenvolvida, no caso dos projetos, e em especial o projeto estrutural? Ailana, primeiro do ponto de vista normativo, seguindo as recomendações das normas técnicas da ABNT, todo projeto de estruturas é merecedor de uma investigação geotécnica. E do ponto de vista prático, eu, por exemplo, não faço projeto algum sem ter acesso ao relatório, pelo menos um relatório de SPT, que vai me dizer ali qual é a característica do solo, né, que me mostre os resultados da resistência do solo a partir do SPT, ensaio básico, ensaio mínimo a ser feito. Mas espera aí, Paulo, mesmo se eu for fazer uma casa térrea, eu preciso fazer uma sondagem? Sim, se quiser me contratar, por exemplo, tem que ter sondagem. Por quê, Ailana? Às vezes acontece de você ter realmente uma casa, um imóvel térreo, com poucas cargas, com cargas de pequeno valor, mas o solo ele tem determinadas características, como, por exemplo, um solo expansivo, ou um solo colapsível, que se você não tiver conhecimento disso, mesmo em casas térreas, você vai ter problema futuro. Você vai ter ali manifestações patológicas, recalques, fissuras e tudo mais. Então, eu não quero passar por esse tipo de risco. Então, eu me respaldo nas normas técnicas e já solicito na minha proposta o ensaio de sondagem. Quando o cliente conversa comigo, Paulo, olha, tem um vizinho meu que contratou uma sondagem, será se não serve? Eu digo, não, gente, não serve. O solo é muito heterogêneo, a gente não sabe exatamente onde há esse tipo de mudança, de camadas, de propriedades, então eu sempre exijo a sondagem. E vale muito a pena. E a gente costuma, pelo menos eu costumo me deparar com clientes que geralmente dizem assim: o terreno é muito bom, a tantos metros é pedra, aqui é só rocha. Isso a gente consegue identificar na sondagem? Isso influencia positivo ou negativamente no projeto de fundação? Ou também vai depender muito o fato de ser rocha? De ser rocha, por exemplo. Não, o fato de ser rocha, do ponto de vista de resistência do solo, ele é favorável, perfeito? A gente vai conseguir fazer fundações com menores seções. Agora, será que é possível assentar a fundação diretamente na rocha, naquele nível, em função também da topografia? A rocha, ela acontece em toda a extensão do terreno. Ali realmente é uma rocha ou é algum matacão isolado? Né? A gente precisa ter esse tipo de resposta. Então, mesmo que seja rocha, vale a pena fazer esse tipo de investigação, porque a solução que eu vou adotar para a minha fundação, mesmo sendo rocha, ela pode variar em função de outros fatores. Então, o fato de ser rocha não elimina a necessidade da sondagem. Da sondagem. E, professor, eu sei que é uma pergunta muito variável a que eu vou lhe fazer agora. Eu vou lhe pedir, na verdade, uma ordem de grandeza. Digamos que em um terreno de 10 por 30, que eu vou construir um duplex, um estudo de sondagem de uma casa de 400 metros seria em torno de quanto de valores e quantos furos, eu vou chamar assim, precisaria? Então vamos lá, primeiro para a quantidade de furos. É necessário fazer pelo menos 2 furos de investigação geotécnica. A quantidade de furos ela vai variar em função da área da projeção da edificação. Então, até 200 metros quadrados, 2 furos. A partir daí, a cada 200 metros quadrados, a gente aumenta um furo. 400 metros quadrados seriam 3. 600 metros quadrados, 4. Existe aí, a partir de um certo valor, se não me engano, 1.200 metros quadrados, em que esses valores, essas quantidades de furos, elas sofrem aí uma alteração. Agora eu estou na dúvida se a cada 100, Ailana, que aumenta 1. A cada 100. Vou responder de novo. Aproveitar que tá dando uma parada. O ângulo tá bom aqui, eu tô ficando meio de lado, tá ok? Eu acho que a cada 100. Deixa eu só checar aqui. Certo. 2 furos até 200. 3 furos... Não, tava certo. Tava certo. Confie na sua primeira intuição. É isso mesmo. A gente tem uma quantidade mínima
de 2 furos para 200 metros quadrados de Até área de 200, projeção e um furo a mais a cada 200 metros. Né? Então, 400 metros, 3 furos. 600 metros, 4 furos. Até 1.200. Entre 1.200 e 2.400, você passa a exigir um furo a cada 400 metros. E acima de 2.400 depende da necessidade específica do projeto. No caso, é o projetista estrutural que vai sugerir a posição desses furos. Assim, normalmente, o pessoal que vai executar o serviço de sondagem, eles entram em contato com o projetista, né, e o projetista diz ali, baseado já numa experiência em termos de regiões onde haverá maior concentração de cargas, né, uma distribuição meio que equidistante, a gente indica ali a posição dos furos. A profundidade depende dos critérios de norma, tá? Existem critérios que indicam quando a sondagem deve ser interrompida, baseada na dificuldade de penetração do barrilete amostrador no solo, tá? Que é a base do ensaio de SPT. E quanto ao valor que você perguntou, isso varia de região para região, vai variar em função principalmente da profundidade do furo, porque as empresas de sondagem cobram por metro, tá, de furo. Mas para uma residência em que você vai ter ali 2 furos, eu acho que isso aí deve ficar em torno de, sei lá, R$1.600, R$2.000 no máximo. Acredito eu. Que é um investimento quase zero diante da importância do que ele vai proporcionar, né? Ailana, o que eu já encontrei aí de cliente que lamenta demais não ter feito uma sondagem, porque olha só, residências da ordem de R$2 milhões, alto padrão, e que por conta de uma economiazinha de R$2, R$3.000, eles não fizeram um ensaio de sondagem. Lamentavelmente, algum projetista de estruturas aceitou fazer o projeto sem exigir essa informação, e para se resguardar, o que é que às vezes os projetistas fazem? Eles colocam no projeto as condições que eles consideraram no momento do dimensionamento. Por exemplo, eles estão resguardados ao fazer isso? Pois é, vamos discutir um pouco sobre isso. Eles vão lá e colocam o seguinte: resistência do solo adotada no dimensionamento. Por exemplo, 2 kg força por centímetro quadrado. Tá. Se ele coloca isso, ele está de alguma forma transferindo essa responsabilidade para alguém, né? O proprietário ele não pode se responsabilizar. Então seria a responsabilidade do engenheiro executor, né? Então ele teria que fazer uma sondagem, verificar se a sondagem é compatível com a consideração do projetista, se não for, entrar em contato para que a fundação seja redimensionada. Ou seja, é um trabalho muito maior, com divisão de responsabilidades, do que o projetista já exigir, e ao invés de fazer uma consideração, adotar realmente o que o relatório geotécnico, né, indicar. E aqui eu vou abrir um parêntese, colega arquiteto e colega engenheiro. Você que fez apenas um projeto ou apenas uma visita e aquela pessoa que está construindo é seu amigo, seu cliente de outras datas, cuidado quando você assina a responsabilidade por aquela obra que na prática nem você tem contrato para executar e acompanhar e você realmente não está executando. Porque muitas vezes o cliente pede ou até, o CREA passou aqui, multou e tudo, eu preciso que você regularize minha obra. Não é só um papel com uma placa. A responsabilidade de quem está ali como engenheiro responsável, arquiteto responsável, cada dia eu aprendo que é maior. Mas eu nunca esqueci, uma vez uma pessoa do CAU disse, Ailana, se uma pessoa quebrar o dedo, a primeira responsabilidade é de quem está responsável técnico por ali. Porque não atentou para os equipamentos corretos que a pessoa deveria estar usando. Verdade. E agora você vem falar até do solo, que se tiver um problema... Ailana, você deve ter acompanhado, um dos meus convidados no quadro do Estruturando Soluções foi o advogado, o Dr. Alcântara. E a gente conversou justamente sobre um problema que ele teve em uma construção que ele fez, e havia ali um engenheiro que assinou uma RT, mas que não acompanhava. O prédio dele foi condenado por vários engenheiros, manifestações patológicas gravíssimas. Ainda em obra, né? Ainda em obra. Ele não se contentou com essa ideia de ter que demolir o prédio, e ele me procurou, e a gente conseguiu fazer um projeto de reforço estrutural. O prédio dele hoje está funcionando muito bem.
Ele entrou com uma ação judicial contra a equipe, inclusive contra o engenheiro, que em determinado momento alega não ter participação direta porque ele não estava realmente executando, mas assinou uma RT. E deixa eu contar uma outra história sobre essa questão de responsabilidades, né? Esse foi um trecho do bate-papo entre o engenheiro Paulo Miranda e a arquiteta Elana, no quadro Projetando e Estruturando Soluções. Um espaço que fala sobre arquitetura, estruturas e obras, sempre com clareza, conhecimento técnico e uma linguagem acessível. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo e compartilha com quem vive ou ainda vai viver uma obra. E aproveita para deixar aqui nos comentários o que você achou e quais temas gostaria de ver nos próximos episódios. Assim, a gente segue juntos trazendo conteúdo de valor e transformando o conhecimento técnico em prática, de forma leve e descomplicada. Botei aqui no silêncio. Incluo também. Em mim? É, só pra sair nessa câmera aqui. Como assim? Ah, o bichinho, né? É esse lado que fica do lado de fora, é? Não, pode ficar do lado de dentro com essa parte pra cima. Ah, entendi. Assim, isso. Não vai coisar não, né? Eu vou começar dizendo, Ilana, há quanto tempo? Você vai ver se eu não vou dizer. Como vai pro meu, mas o quadro principal é teu, você faz as apresentações Não, oficiais. você começa. Não tem apresentação, não é como naquele dia, não é? São só cortes. Não vou fazer, olha, estruturando soluções, não. Certo. Então deixa comigo. Mas quando você fizer a primeira pergunta... Na mesa, tá? Que a vibração vai toda pro microfone, infelizmente. Beleza. A primeira pergunta eu vou dizer. Já, pode começar. Já deu play? Ele tá gravando há muito tempo, eu já te falei. Sério ou não? Sério. É. Ah, beleza. É bom que cortes do coisa a gente tem muito. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos episódios. Esse foi apenas a primeira parte de uma conversa riquíssima de quase 2 horas.